Querido Jesus, nós queremos declarar nesse lugar o teu senhorio, o teu poder, o teu nome, a exaltação ao teu nome. Queremos declarar a sabedoria sendo exaltada nesse lugar. Tu és a sabedoria apresentada em Provérbios. O Senhor é o nosso único Deus sobre toda a terra e céu. A ti pertence todo louvor e toda glória. Ah, meu Deus, a autoridade do teu nome está estabelecida em todo lugar, mas nós queremos declarar que aqui ela é reconhecida e declaramos que tudo seja sujeito ao teu nome. Pai, nós queremos agradecer em nosso coração a oportunidade de estarmos na tua presença, aprendermos do Senhor, estarmos debaixo do teu cuidado, aprendermos do teu Espírito, recebermos tua graça em todo o tempo. Pai, nós rogamos para que a nossa mente seja revestida nesta hora, com o teu favor, com tua sabedoria. Meu Deus, que as tuas verdades profundas, elas se estabeleçam, elas encontrem um lugar no nosso espírito, a fim de que atinja a nossa alma e ela seja salva, liberta dos lugares de cativeiro e condenação. Nós queremos andar na liberdade dos filhos de Deus. Por isso nós oramos agradecido. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se você puder, sentando devagarzinho. Na segunda-feira, não a passada, porque nós temos o culto de ceia, mas na aula anterior, nós demos uma pincelada aqui sobre como entrar no casamento. Quem estava aqui, acredito que lembra, amém? E nós deixamos à disposição para quem quisesse entregar o seu e-mail para a pastora Viviane, que ela faria chegar então aqueles escritos na sua mão. E não vai ser diferente nessa noite de novo. Porém, contudo, todavia, no entanto, naquele dia eu pedi para a Viviane fazer algumas cópias. Eu devo ter aqui umas 15 a 20 cópias. Então, para você que se depender de um e-mail, você não vai ter acesso a isso. Tem gente que não mexe mesmo com isso, e ainda tem, eu faço parte de um deles agora, que eu sou um emergente nesse mundo da informática. Mas então eu tenho aqui, da semana passada, não vou ter para todos. Você que é um internauta de plantão, por favor, não pegue. Passe o seu e-mail para a pastora Viviane e o esboço daquela aula, ela vai chegar para você. Amém? Mas também, se todo mundo for muito educado, eu vou acabar levando essas 20 cópias para casa. Então, veja você, dentro da necessidade, eu vou fazer o seguinte: eu não vou dar para ninguém, eu vou deixar aqui e depois aqueles que achar por bem, peguem. Agora, a respeito da aula de hoje, então você realmente, para acessar ela, você vai precisar passar o seu e-mail para a pastora Viviane, que ela está lá atrás e sempre está aqui, secretariando Iase Xará, e isso vai cair na tua caixa prontinho, muito bonitinho. Se você não é inimigo total do computador, então depois você pega minha folha, tira uma cópia, ou mais de uma, sei lá, para devolver para a gente aqui. Enfim, a gente quer que todos tenham acesso a isso. Amém? Ok. Queridos, a ideia básica que nós iríamos falar hoje sobre casamento, divórcio e segundo casamento. Mas ainda faltam alguns elementos que eu quero me munir ainda para esse fim. Então, provavelmente isso vai ser visto na semana que vem. E o que nós viríamos mais na frente, provavelmente na última aula, então a gente vai ver hoje. Não dá para nós criar um assunto sequencial, porque nós só temos 4 aulas. Se tivermos uma, vamos ter mais 3. De modo que não tem como nós vamos trabalhar 3 tópicos isolados mesmo. Como eu sei
que eu estou diante de uma sala. Não estou aqui jogando confete, eu estou falando só uma questão de reconhecimento. Eu estou diante de uma sala que pelo menos aí quase 99, quase 100% dela são líderes, são pessoas que já têm uma caminhada no Senhor e que ministram, e que têm influência sobre outros. Eu achei pertinente nós repartirmos um assunto e deixar algumas sementes no teu coração, algumas ferramentas a respeito de um aconselhamento inteligente, saudável, no âmbito conjugal. Os princípios básicos e práticos de um aconselhamento conjugal. Obviamente que nós estamos falando de um aconselhamento conjugal, mas os princípios desse aconselhamento vai se aplicar a qualquer pessoa. Obviamente, os princípios não mudam, mas a aplicação deles aqui vão estar voltada para a questão conjugal. Amém? Porque nós sabemos, nós estamos na aula sobre família, ok? Eu gostaria de saber se vocês estão aí mesmo, ou eu estou tendo a visão de uns bonecos de plástico, assim que, amém? A glória a Deus, vocês estão aí, amém? Vão ficar amigos bem no comecinho da aula para a gente ter uma aula gostosa? Glória a Deus, então tá bom, tá jóia. Queridos, eu não sei se a pastora Viviane já... Olha que coisa linda. É desse jeito. Princípios básicos e práticos de um aconselhamento conjugal. Eu gostaria de poder repartir algumas coisas com vocês, deixar umas sementes, ferramentas no coração. Eu queria que você pegasse sua caneta, seu papel para fazer as suas devidas anotações, porque tudo que você lê ali, isso vai para você. Amém? Tudo que você lê ali, isso vai para você. Me parece que depois também a aula vai para o YouTube também. Mas eu gostaria que aquelas coisas que Deus instala dentro do seu espírito, aquilo que não é necessariamente que sai da minha boca, mas que sai do espírito para o seu coração, às vezes coisas que eu nem falo, mas que você instala a partir do momento que eu falo. Amém? Eu gostaria que para aqueles que têm Bíblia, nós vamos abrir em Isaías no capítulo 11, que está aqui o espírito de um conselheiro. Aqui está o espírito de um conselheiro. Isaías 11, ele fala a respeito do espírito de um conselheiro. Está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo João diz que assim como ele é, somos nós agora, nesse tempo. Amém? No capítulo 11 de Isaías, no versículo 1. Isaías 1. Isaías 1. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Obviamente está falando de Davi, da onde viria Cristo Jesus. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E agora fala de 5 características desse Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Versículo 3... que aqui é muito forte, versículo 3, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Olha o que diz agora, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade. Mas volta para o 3, olha o que diz, que ele não julgará, se você puder olhar para mim agora, ele não julgará segundo o olhar dos olhos e segundo o ver dos ouvidos. O espírito de conselho, de sabedoria, de conselho, de inteligência, de temor do Senhor, de conhecimentos, estará sobre ele.
Ele não julgará sobre o ver dos olhos, nem o ouvir dos ouvidos. Isso é o espírito do conselheiro. É alguém que quando senta na frente de alguém, ele não escuta só o que a pessoa diz. Aliás, um aconselhamento de Êxodo exatamente está no fato daquele que consegue ouvir o que a pessoa não diz. Normalmente no aconselhamento, o que a pessoa não diz são as maiores verdades. E a pessoa que ouve debaixo desse Espírito do Senhor, ele tem uma capacidade ele não julga segundo o que ele vê, não julga segundo o que ele ouve. Ele tem um discernimento, e ele consegue ter uma captação daquilo que vem por trás das palavras e por trás dos comportamentos. Porque comportamentos falam muito mais do que palavras muitas vezes. Amém? E esse é o espírito do conselheiro. Nós colocamos aqui como a introdução algo que diz, está na apostila, se você olhar na tela você vai ler. Algo que é uma verdade que precisa estar no nosso coração. Eita Deus, muito obrigado. Nós vamos falar sobre aconselhamento conjugal, mas eu quero que você entenda que são princípios para muitos aconselhamentos, independente de estar com casamento ou não. A base de toda restauração é o arrependimento. A base de toda restauração é o arrependimento. Todo o nosso aconselhamento, ele tem uma finalidade. O ponto de partida para a restauração é o arrependimento. Agora, não é pegando a Bíblia dizendo arrependei-vos e convertei-vos. É uma maneira que nós precisamos conduzir. Nós não podemos esperar uma restauração sem arrependimento. A morada de Deus ainda é o seu trono e um coração quebrantado. Isaías 57 fala sobre isso. Eu moro no alto sublime trono, diz o Senhor, e no coração de um espírito contrito e abatido. Amém? E mais uma outra palavra diz que um espírito quebrantado o Senhor não desprezará. Um dos caminhos de conduzir a pessoa quando nós estamos num aconselhamento é levar a pessoa para um lugar de quebrantamento. Você não consegue ajudar ninguém sem quebrantamento. Se você olhar Isaías 61, diz que o Senhor nos ungiu para libertar quem? Os quebrantados de coração. O que Jesus diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobre... Tem muitas pessoas que a gente ainda não consegue ajudar. Nós que lidamos com casa de recuperação, a gente sabe isso. Às vezes a pessoa trabalha em cima de uma pessoa, não consegue. Sabe por quê? Porque ela ainda não está suficientemente cansada. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Às vezes o Senhor não consegue nos alcançar, porque nós não estamos suficientemente cansados. Amém? A gente está vivo e teimoso em algumas coisas. Chega uma hora que a gente então Deus, agora vem. Vem, Senhor, porque agora não tem mais jeito. A partir desse momento, nós conseguimos. Não existe um casamento perdido para um coração reconciliável. Mas eu quero falar, ponto número 1 aqui. Provavelmente vai estar ali já com você, que diz assim: cada vez que nós sentamos para estar na frente de alguém, isso aqui é óbvio, mas não custa a gente lembrar. Eu preciso estar na inteira dependência do Espírito Santo. Ninguém tem bola de cristal e não é a minha habilidade que pode. Se eu tivesse uma capacidade de ajudar alguém por mim mesmo ou através de um conhecimento humano, nós faríamos uma faculdade de psicologia. Amém? Só que muitos de nós somos igual Pedro. Eu mesmo, eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. Eu saí para ministrar por aí, se as pessoas conhecessem a minha formação, talvez muitas delas não me ouvissem.
Eu já fui em lugares e ministrei para um público que, se eles soubessem que eu não tenho nenhum segundo grau, pelo menos 80% deles iam embora. Mas se você está debaixo, o Vânio está aqui, sabe? Ele está tentando me ajudar a fazer um livro. Ele está quase desistindo. Porque quando eu caio no meu natural, a pessoa desanima. Mas debaixo, na dependência do Espírito Santo, é dali que parte as direções daquilo que um conhecimento humano não pode chegar, amém? Porque só o Espírito pode ir aonde um medicamento, por exemplo, não pode chegar, amém? Continua dizendo o seguinte, o marido ou a esposa, porque nós estamos partindo da primícia aqui, que um casal está aconselhando, por isso está como marido e esposa. O marido ou a esposa devem estar atentos a um alerta ou direção que o Espírito Santo possa dar contrário à linha que está sendo seguida. Cuidado com o envolvimento da sua alma nas dores da pessoa. A gente precisa estar ligado quando você senta para aconselhar alguém. Às vezes você está numa linha, num caminho. E a gente precisa estar ligado porque às vezes parece que alguma coisa mexe dentro da gente. É como se Deus estivesse dizendo assim, sai daí, está na linha errada. Está na frequência errada. E uma das maneiras também da gente estar suscetível a isso é você ter uma capacidade de empatia sem se envolver emocionalmente com o caso que você está ouvindo. Normalmente quando você senta para aconselhar alguém, a pessoa está em dor, ela está em sofrimento. Se você não se ligar, daqui a pouco você está chorando mais do que a pessoa. E se a sua alma se envolve naquilo, você perde a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fala na nossa alma, ele fala no nosso espírito. Agora, entre a voz do Espírito Santo e o nosso espírito, quem codifica isso é a nossa alma, amém? Quando ela está afetada, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Então, quando se senta na frente de alguém para ouvir alguém, a gente precisa estar ligado. Quanto mais descansada a nossa alma tiver, muito mais fácil nós vamos estar, muito mais, nosso ouvido espiritual está mais aberto para Deus. Nós vamos ver isso mais na frente. Número 2, ouvir muito. Cremos que a maior virtude de um bom aconselhamento é a capacidade de ouvir. Tiago 1,19, o que diz? Que sejais pronto para ouvir, tardio para falar. E principalmente no aconselhamento, a gente precisa fazer um voto com a gente mesmo, de ser um ouvinte. Até porque normalmente, de uma fala, da primeira fala da pessoa, de uma fala de uns 30 minutos, os primeiros 10 minutos você pode jogar fora, quase. Porque ali ela fala tudo que ela não quer dizer. Você já viu, às vezes é comum, a gente senta na frente de uma pessoa, ele vem ferido no casamento dele. Às vezes um homem diz, não, pastor, porque ela não vale nada, porque é uma jararaca, porque é gastadeira, porque não é mentirosa, porque é birrenta. E a gente cala e ouve. Aí daqui a pouco ele diz, não, ela é, pastor, ela é assim. Ela tem algumas coisas boas nela, mas ela é ruim, ela é isso, é aquilo. Aí você fica calado. Ele olha para você, ele espera alguma coisa, você não fala nada. Diz, não, pastor, também ela é uma boa pessoa. Não, na verdade ela é uma pessoa boa. Eu também tenho meus erros. Eu também tenho meus defeitos, tal. E às vezes eu calo, não falo nada. Daqui a pouco diz, não, o problema está em mim. Então, ouvir, irmão, quando você ouve, mesmo que escrachadamente a pessoa está errada, você ouve. Porque a primeira fala vem no sentido de se defender. E se quando ela está falando para se defender, você querer argumentar, aí você colocou a mão no osso que está na boca do cachorro.
Se você quiser tirar um osso da boca do cachorro, não põe a mão no osso. Você tem que criar uma situação para que ele largue o osso sozinho, senão você se arranha. Amém? Então, ouvir e ouvir muito. Porque em algum momento, você sabe que o peixe ele morre pela boca. Amém? 3. Não se sentir na obrigação de falar nada. Um grande oponente em nossa mente, na hora do aconselhamento, é a falsa obrigação de termos a solução do problema. Não se frustre se não tiver nenhuma resposta. Um dos maiores problemas na cabeça e na mente de todo homem, de toda mulher de Deus, quando vai aconselhar, é que ele já tem dentro dele uma espécie de uma obrigatoriedade de ter a solução do problema ou ter alguma coisa para dizer. E às vezes não se tem nada para dizer. Não se tem nada para falar. E na medida que a pessoa vai falando, se a gente percebe que não tem nada para falar, às vezes vai dando algo dentro da gente, a nossa alma se desestabiliza. E se ela se desestabiliza, aí nem quando Deus quer falar alguma coisa, você não ouve. Eu estou falando de coisas que eu demorei para aprender. A gente quando senta na frente de alguém, você já percebeu que é assim? A gente parece que fica na obrigação de ter que dizer alguma coisa, de ter que ter uma resposta, um retorno, alguma direção, alguma palavra. E se você não tem, você vai arrumar alguma coisa para dizer. E quando você arruma alguma coisa para dizer, aí você estraga. Queridos, isso é um desafio para a gente. Isso é um desafio. Não tem nada para dizer, não diga nada. Principalmente, às vezes acontece você sentar para aconselhar alguém que Deus está trabalhando com aquela pessoa. Deus não está respondendo nada para ela. O céu se calou, é o tratamento dela, Deus está lidando com ela. Isso eu não tenho nada para dizer, eu não digo nada. Para não deixar a pessoa no vazio, o que eu faço? Eu oro, porque orar, Deus não me proíbe. Oro, chega no final, oro. Ora, abençoa. E digo, querido, vamos para casa, nós vamos orar. Eu vou orar por você agora, você volta para casa e ora, e eu oro por você em casa. Amém? Não se sinta obrigado a ter que dizer alguma coisa. E saiba de uma coisa. Também não se frustre quando você erra. Às vezes, no aconselhamento, a gente também erra. E quando a gente erra, tem uma coisa muito difícil da gente fazer. É dizer para a pessoa que a gente errou na orientação que deu. Porque a gente vai tentar depois maquiar isso de algum jeito. Só que entenda, quando você está num papel de conselheiro, que a pessoa entregou algo dela para você, uma fala sua, uma orientação sua, às vezes define a história da pessoa, define o destino da pessoa. Amém? Vamos para frente? 4. Não ter a predisposição de achar defeito. A força da religião consiste em achar que, se alguém tem algum problema, tem algum... Na religião, ela tem essa predisposição. Que se alguém tem algum problema e demorou muito com o problema, tem algum pecado. E eu não tenho que ter a predisposição de achar pecado ou defeito na pessoa. Você sabe os amigos de Jó? Quantos lembram dos amigos de Jó? Quantos sabem que os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio no lado dele? Depois de 7 dias, você sabe que o 7 na Bíblia é um período. Depois de 7 dias, a situação de Ló não melhorava. Eles não, tem que ter alguma coisa aí, não é possível. Aí eles começaram a escrever e achar pecado em Ló, e achar problema em Ló. Até ali, enquanto calaram, foram grandes conselheiros. Quando começaram a abrir a boca para ajudar, foi um problema sério. Quando você sentar na frente de alguém, sente com a predisposição de ouvi-lo.
E você vai ver que em alguns momentos, quando você terminar de ouvi-lo, e talvez não falar nada, e orar por essa pessoa. Às vezes, eu tive muitas experiências assim. Encontrar a pessoa depois num curso, pastor, glória a Deus pela tua vida. Se não fosse o pastor falar as coisas que o pastor me falou, dar orientação, eu não falei nada. Ela precisava falar e ela se curou sozinha ali quando ela falou as coisas. Quando ela botou para fora. Amém? Tem uma linha evangélica que se o camarada tem problema, ele tem pecado. E a gente precisa cuidar. Quando a gente senta, não tenha predisposição de buscar nada. Tenha predisposição de ser um ouvinte. Amém? Número 5. Cuidar com a curiosidade. Uma coisa que deve acontecer quando você aconselha alguém, cuide com a curiosidade. Não deixa que nada da tua alma venha para fora. Às vezes vem a pessoa se aconselhar com a gente e ela diz, pastor, está acontecendo uma situação aí comigo, eu recebi uma mensagem de um irmão da igreja, um cara casado, disse que está de olho em mim, que está gostando de mim. Eu confesso que quando eu li, até fiquei balançado. Já vem aquela curiosidade, meu Deus, um irmão da igreja casado, quem será? Dá uma coceirinha. A pessoa não quer falar. A pessoa abriu e ela falou isso. Você espera, se ela não continuar, foi o que ela quis dizer. E às vezes a gente tem curiosidade de saber da confissão da pessoa, desperta uma curiosidade para saber quem é, como foi, ou aonde foi, ou com quem foi. Cuide. O aconselhamento é uma coisa muito séria, porque a pessoa está entregando o interior dela para você. Não é o dinheiro, não é uma bicicleta, não é um carro, não é um computador, que se estragar, se arruma ou compra outro. Ela está dando o seu interior. Se a gente estragar, irmão, é uma coisa complicada. Amém? Nós vamos mais para frente, que nós ainda estamos andando em água um pouco rasa. Ter atitude de confiabilidade. Se for necessário, abrir o assunto para alguém, pedir autorização para a pessoa. Uma das coisas difícil no contexto de igreja é fazer com que as confissões elas não saiam além, que elas não vão além da pessoa que recebeu a confissão. Não precisa nós falarmos, irmãos, nós não estamos aqui na Univale, nós estamos numa igreja. E eu estou dando uma palavra de ensino sobre aconselhamento, mas dentro de uma prerrogativa pastoral, porque eu sou um pastor. Amém? E eu sei que se a gente chegar e disser, escrever no Facebook, é difícil hoje encontrar alguém na igreja para a gente falar um segredo, se confessar. Daqui a pouco você olha, tem 1 milhão de gente atrás de você, concordando com você. A pergunta é, e eu, nas minhas experiências, tudo que eu ouvi até hoje não saiu de mim? Porque todo amigo tem um amigo. O amigo do amigo também tem um amigo. E o amigo do amigo do amigo também tem um amigo, até chegar no falso amigo. A hora que chegou no falso amigo, complicou-se. Então, a melhor coisa a fazer é que você tenha uma atitude, não é uma atitude, que você tenha uma postura de atitude que inspire segurança e confiabilidade.
Amém? Segurança e confiabilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Senhor, para um homem, uma mulher de Deus, não cabe pequenas mentiras. Eu não vou falar de grandes. Não cabe pequenas mentiras. Não cabe você atender um telefonema na sua casa e dizer que o seu marido não está, se ele está. Ou dizer que ele está fazendo um trabalho, se ele está dormindo. É trabalhoso para mim. Como pastor, eu não tenho hora para comer, para acordar e para dormir muitas vezes. E às vezes eu durmo durante o dia. Porque eu trabalho muito no contra-horário das pessoas. E coisa terrível, quando alguém liga para lá, durante o dia, para minha casa, eu estou dormindo. E a minha esposa e as nossas filhas sabem. O que tem que dizer? O pai está dormindo. Mesmo que a pessoa, pastor vagabundo, eu estou trabalhando e ele está dormindo. Penso o que ele quiser, mas é a minha verdade. E isso constrói, inspira credibilidade e fidelidade. Ele pode pensar, o pastor é dorminhoco, mas é confiável. Amém? Tem uma atitude de confiabilidade. E aquele que é fiel no pouco, o muito, Deus confiará. Agora, tem situações que cai um caso na sua mão que você não consegue resolver sozinho. Por quê? Principalmente na área de aconselhamento, no contexto de igreja, chega situações na nossa mão que ela é como uma questão de um paciente. E o cara trata uma determinada área e daqui a pouco ele vê que também tem um outro órgão que precisa ser tratado e esse órgão ele não trata. E para passar para o outro médico ele vai ter que passar o boletim. Então é a hora que a gente tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, principalmente no meu caso, sempre em ligação quase sempre com o pastor Jackson. Por quê? Porque o pastor Jackson, ele trabalha na área de libertação e de cura. Eu sou um conselheiro. Eu não trabalho na área de cura. Não trabalho na área de libertação. Sou um conselheiro. Então eu pego antes, e se eu vejo que precisa de algo mais profundo na área de libertação, então nós conversamos com a pessoa, passamos para o pastor Jacques, o pastor Jacques faz o trabalho que tem que ser feito, aí ele volta para mim, porque como pastor, o trabalho de reeducação, fisioterápico, eu faço também. Só que eu não faço libertação, eu só vou até onde eu sei ir, eu só vou até onde Deus me deu, eu não ponho a mão onde eu não sei mexer. Então assim, cirurgia de pequena cirurgia, de postinho de saúde, aquela que dá para fazer ali, eu faço, mas precisa de UTI e outras coisas, eu já chamo o pastor Jacques. Por quê? Porque se ele dá um corte mais profundo, ele sabe tratar, e se eu dou um corte mais profundo, eu não sei fechar. Só que um bom conselheiro evita muitas cirurgias. Sabe aquele médico que você vai e o médico diz, olha, a sua situação precisa fazer uma cirurgia. E de repente você vai no outro e diz, não, talvez precise, mas escuta, vamos tentar um tratamento? Se o teu organismo responder bem ao tratamento, você não vai chegar a precisar fazer uma cirurgia. Aí a pessoa responde bem ao tratamento, o organismo responde bem e acaba não precisando fazer a cirurgia. Isso acontece às vezes comigo. A pessoa chega na minha mão, a princípio precisa fazer uma cirurgia, mas conforme ela responde a situação, o tumor desaparece. Mas se eu entendo que tem que abrir, não abro. Então nessas horas, é uma hora que você tem que chegar para a pessoa e dizer, querida, até aqui eu vou contigo. Aqui nós vamos precisar de alguém que trabalhe numa área assim. Você está disposto a levar o problema? Posso levar a tua situação? Pode, então nós levamos. Mas não põe a pessoa num lugar que por conta própria. Amém? Amém, graças a Deus. Sétimo, no caso de casamento aqui principalmente, avaliar se o caso exige aconselhamento individual. Tem casos que aconselhar junto só piora o desgaste já existente. É importante também discernir quando o problema não é o casamento, e sim um desajuste na estrutura emocional e espiritual de um dos dois cônjuges. Casamento é como um omelete. O segredo está na saúde dos ovos.
Sempre lembrando que o homem e a mulher são muito diferentes. Tem situações para quem aconselha casamento. Tem situações que não adianta você mexer no casamento. Você primeiro tem que mexer na pessoa. Tem situações que às vezes as pessoas se separam. E o caso quando chega na minha mão, já está separado uma semana, 15 dias. E às vezes eu percebo que já é a quarta separação, a quinta separação. E o caso chega na minha mão, que eu posso sentar com a pessoa. E às vezes já tem um meio mundo de conselheiro em volta dela, dizendo, não, tem que voltar para casa, pelo amor de Deus, você não pode ficar separado, aquela coisa toda. Eu digo, não, espera, calma. Deixa. Já separou 5, 6, 7 vezes? Deixa. Do jeito que está, vai voltar para casa. É uma questão de dias para separar de novo. Então, vamos aproveitar que está sozinho, ou está sozinha, e vamos cuidar para devolver para o casamento numa situação mais sustentável. Principalmente quando é mulher. Principalmente quando é mulher. Porque a constituição psíquica do homem é a razão. A constituição psíquica da mulher é a emoção. Quando eu vejo um homem que ele pisou fora da bola, ele está andando fora da linha, e o cara não quer mais o casamento, ou coisa desse tipo, ou às vezes achou uma menininha aí, uma Barbie, se apaixona, essas coisas que acontecem. Eu sento com o cara muitas vezes, eu tenho uma conversa séria com ele, eu mexo com o entendimento dele. Mesmo que ele não tenha sentimento para voltar, mas por causa do entendimento ele volta para casa. A mulher não. Porque a mulher, quando ela desiste do casamento, é porque ela se esvaiu-se. A bateria zerou. Porque é do instinto da mulher lutar até o último. Quando ela desiste do casamento é porque a bateria arriou. Não pega nem com aquele chupeta que der aqueles negócios, não pega com nada. Então não é uma questão de querer mostrar para ela que ela está certa. Muitas vezes tem que pegar essa pessoa, colocar no aparelho, tirar ela do coma, e, enfim, dar uma condição mínima, básica, emocional, espiritual, para aí então dizer, vamos voltar para casa, vamos retomar uma condição, vamos discutir o casamento. Amém? Repetindo, 7. Avaliar se o caso não exige aconselhamento individual. Tem situações, querido, que se você atender os dois juntos, normalmente eu prefiro atender um e outro primeiro. Tem situação que não tem como você, a situação já está desgastada demais. Claro que eu estou falando de coisas depois de muitas experiências, né? Com casais. Já teve situação que, meu Deus, quando eu vi, lá estava eu no meio quase apanhando, porque o negócio quebrou ali mesmo. Porque vem todos os dois armados, a situação já, às vezes já está muito avançada. Nesse caso, é preciso ouvir individualmente. Amém? Depois que você ouve uma parte, tenta dar uma melhorada naquela parte. Você ouve na outra parte, dá uma melhorada na outra parte e encontra o mínimo para então sentar junto para avançar no processo da restauração do casamento. Amém? 8. Acaba às 9 a primeira parte? 8. Perguntar traz mais resultado do que responder. Quando você responde, você se compromete. Quando você pergunta, você faz a pessoa se comprometer. Pergunta faz a pessoa pensar e se ver no espelho, exigindo dela mesma uma escolha responsável. O exemplo de Natã com Davi. Quantos sabem, lembram dos exemplos de Natã com Davi? Queridos, você questionar um rei, confrontar um rei, não era uma coisa muito fácil nos dias de Israel. Agora você imagina confrontar o rei, que foi o rei do grande sucesso. O cara era o Barcelona, não conhecia a derrota. E de repente ele pisa na bola.
e está escondido, ninguém sabe, mas Deus fala com o profeta. E o profeta agora precisava confrontar o rei. E ele disse: olha, rei, tinha um camarada rico que tinha muitas ovelhas. E tinha um camarada pobre que tinha uma ovelhinha só, que ele cuidava desde a tenra idade, só tinha ela. E ela só tinha ele. Esse cara rico recebeu um visitante de fora e resolveu dar um banquete. Você sabe quem é o visitante de fora, meu irmão? É aquele que veio para roubar, matar e destruir. E veio um visitante de fora, ele resolveu dar um banquete para o visitante. Então ele veio tirar de uma das suas ovelhas, ele pegou a ovelha daquele camarada que só tinha aquela, ela era dele e ele era dela. E matou. O que você acha que devemos fazer com um cara desse? Davi já disse. Viva o Senhor, que um homem desse não pode viver, tem que morrer. Esse camarada precisa ser fulminado. Aí Natã, o profeta Natã disse: esse homem é você. Você se sentenciou. Porque você tinha muitas mulheres em Israel. E muitas concubinas, diz o Senhor, se faltasse eu te dava mais. E Urias, teu servo fiel, só tinha aquela esposa. E você foi e a tomou. E Davi põe a mão na cabeça. Agora você imagina se Natã senta na frente de Davi e tenta apontar o dedo no nariz para mostrar que ele estava errado. Na maioria dos aconselhamentos, quando você faz perguntas, você já viu que Jesus tinha essa dinâmica? De fazer perguntas para as pessoas? De fazer perguntas para essas pessoas? Outro dia ainda teve uma situação dessa, que uma pessoa disse que ninguém entendia ela. No trabalho ninguém entendia ela, em casa ninguém entendia ela, na igreja ninguém entendia ela. Eu digo: você já parou para pensar que você está com um problema de relacionamentos em todas as suas esferas? Será que está todo mundo errado e você certo? Eu vi que mais um pouquinho ele ia dizer que até a Bíblia estava errada e ele estava certo. Mas quando eu perguntei, eu vi então que veio para fora a causa daquela ferida, daquela amargura, e a gente pôde conversar. Mas quando você aconselha, perguntas que você faz, é a pessoa que fala, a pessoa responde. Ela tem sentenças e ela mesmo se compromete. Principalmente na área de casamento acontece muito isso. Às vezes tem situações de adultério que acontecem e vem para fora aquela situação toda. E aí aquele do momento vem aquela vontade do apedrejamento. E você faz alguma, principalmente na área de homem, da igreja. Eu vou até falar coisas aqui que talvez depois tenha que pedir para o Jason editar. Mas a maioria nos adultérios da igreja que acontece da parte feminina, o homem, a maioria deles, o homem tem problema com pornografia na internet. E como o reino espiritual, ele está aí aberto, a igreja vive no reino do Espírito. Então, muitas vezes, aquele espírito que acabou alcançando aquela mulher, e eu não estou inocentando a mulher, porque cada um tem a sua responsabilidade, cada um de nós somos um indivíduo. Mas é a primeira pergunta que eu faço, quando essa situação brota. Cara, você está com a guarda fechada na sua vida nesse sentido? Questão de imoralidade sexual e tudo mais. Normalmente, a pessoa me diz: pastor, não, eu tenho um problema sério nessa área. Diz: cara, você sabe quem foi que abriu a porta para esses espíritos? Você sabe quem foi que trouxe esses demônios para dentro do leito e maculou o leito? Então, quando você pergunta, você faz a pessoa pensar. Amém? E
as pedras vão caindo, porque foi assim que Jesus fez, né? Jesus disse, gente, quem não tiver pecado... E as pessoas, por conta própria, foram jogando a pedra no chão. Você faz algumas perguntas, e às vezes as próprias pessoas vão lançando a pedra no chão. Amém? 9. Considerar que existe um sentimento dentro da pessoa, ainda que ela esteja toda errada. Queridos, entendam uma coisa. Quando você senta para aconselhar alguém, principalmente na área conjugal. Eu estou falando principalmente porque é a área que eu trabalho mais especificamente. Uma das coisas que normalmente quando a gente senta, principalmente que quando há quebra de aliança, uma das partes, às vezes está envolvido com alguma situação fora do matrimônio. Às vezes está envolvido com alguma questão extraconjugal. Você acha que essa pessoa está certa? Alguém, por exemplo, que está lidando com um amante, está certo? Óbvio, eu sei que não. Só que normalmente essa pessoa está apaixonada. São demônios, são laços de alma, ligaduras de alma, mas ela está apaixonada. Como ela já está no pecado, espiritualmente ela não enxerga mais nada. Ela está cega. Não adianta todo mundo dizer para ela que ela está errada, porque ela não consegue ver o óbvio. Até mesmo naquilo que ela aconselhou muita gente, agora ela está vivendo um quadro. E ela está ali, mas só que tem uma coisa que quando a gente senta para conversar, tem uma coisa que a gente precisa isolar no nosso aconselhamento. Ainda que essa pessoa esteja apaixonada, entre aspas, por quem ela não devia, mas ela está apaixonada. Ainda que ela está tendo loucamente um sentimento errado, mas existe um sentimento dentro dela. E como ela está no pecado, aquele sentimento é tudo dentro da alma dela. Se você quiser entrar por ali, você vai machucar. Se naquele momento, se ela percebe que você não tem nenhuma sensibilidade com aquele sentimento dela, você não vai conseguir ajudá-la. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. É um sentimento errado, mas é um sentimento. Está ali dentro. Então, até eu escrevi aqui, no 8, no 9, né? Cuidar com as duas tendências. Precisamos cuidar para não parecermos insensíveis com os sentimentos das pessoas, nem tampouco alarmados, inibidos com a confissão. Quando você senta na frente de alguém, sobretudo na questão de amorosa, quer seja casado ou não, existe um sentimento dentro da pessoa. Então, você precisa isolar aquilo. A pessoa precisa sentir que você entende que ela tem um sentimento ali. Ela está apaixonada. Ela está amando alguém. E isso eu preciso isolar. Só que eu preciso cuidar. Porque se eu não cuidar, daqui a pouco, eu já estou pensando ou achando que realmente faz sentido ela não ficar mais em casa. Com um camarada que maltrata tanto, judia tanto, um crápula, e de repente vem alguém que dá um carinho, uma atenção. Meu Deus, ela tem o direito de ser feliz. Se você não cuidar, você daqui a pouco está entrando com ela nos sentimentos. É muito comum dos aconselhamentos sair errado quando a pessoa se envolve no sentimento da outra, do seu aconselhando. Só que ao mesmo tempo, ela precisa ver em você que você tem algo que você entende, que ela realmente está sentindo. Tem um exemplo do salva-vida que para mim, eu até anotei aqui, porque o meu cunhado, ele foi salva-vida por muito tempo. E ele contava para mim algumas experiências. E tem uma situação muito interessante, que quando alguém estava se afogando, eles desciam daquela base deles e iam encontrar a pessoa. E normalmente a pessoa se afoga, porque no rio, no mar, existe um repuxo, existem uns canais assim,
que a água volta por aquele canal. Quando a pessoa sente que aquele canal, ela está na beira da água, ela está aqui dentro, a água faz aquele canal. Quando ela sente aquela correnteza puxando ela para trás, ela tenta nadar ali. Ela tenta voltar. Mesmo, e muitas vezes ela morre ali, de cansada. Morre com água aonde dá pé. Porque ela se cansa, porque ela quer voltar contra a correnteza. Só que aquilo ali é um canal. Se ela não se apavorasse, ou tivesse um pouco de noção, ela deixaria o canal levar ela. Ela dá a volta por fora, aqui por trás, e ela volta. Então, o salva-vida, quando ele vem, ele entra naquele canal. Ele pega aquela pessoa, ele vai com ela para o fundo. Chega aqui o repuxo, o canal da correnteza, ela acaba. Então ele sai 3 metros para o lado e volta trazendo a pessoa. Quem não entende de salvamento, quando olha de lá e vê a correnteza levando salva-vida e o cara que está morrendo afogado, o que ele pensa? Está morrendo os dois. E o salva-vida realmente está indo para o fundo, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, quando você senta com uma pessoa que está com um espírito de sedução sobre ela, que ela se apaixonou, entrou no enredo, entrou no laço de Satanás, entenda, ela está apaixonada, ela precisa encontrar alguém que ao menos entenda o sentimento dela. Se ela serve ao Senhor, ela já sabe que ela não está certa. Só que ela está cega, e ela caiu num pecado, ela não tem forças para aquilo. Ela precisa de alguém que entenda o sentimento dela. E ouça um pouco ela. E talvez num primeiro, num segundo aconselhamento, numa conversa, não vai tocar em nada. Vai só ouvir, vai orar. E alguém pode olhar e dizer, ó, pronto. Acabou, está morrendo junto. Não, mas a pessoa precisa entender. Isso precisa ser algo que ela isola. Eu estou indo com a pessoa. Mas eu estou indo para daqui a pouco eu ter uma condição de que ela deixa eu pegá-la. Tirar daquele lugar e trazê-la. O problema é quando o conselheiro vai muito, daqui a pouco ele se envolve com o sentimento da pessoa e ele vai mesmo. E daqui a pouco a loucura da pessoa encontra amparo no conselheiro. Quantos estão comigo? Então você vai conseguir ajudar uma pessoa que está com espírito de sedução, debaixo de engano. Se ela vê que em você ao menos reconhece que há um sentimento dentro dela, que ela está apaixonada. E ela vai falar, ela vai repetir aquilo. E você, tá bom, mas vamos fazer assim, ó. Tá bom, você não precisa dormir com seu marido, porque ela está dizendo, não quer mais dormir com o marido. Tá bom, você tem essa pessoa, realmente é a tua paixão, é teu amor. Mas vamos fazer assim, ó, não sai de casa agora. Vamos orar um pouco. Para que se você tiver que sair, você saia da melhor maneira. Nesse momento está complicado, os teus filhos, isso. E por um momento, deixa a pessoa, eu não reprovo a pessoa, ela até, por um momento, ela pode pensar que nós vamos orar para dar um jeito de ela sair sem briga. E nesse tempo, nesses momentos, eu ganho um gás, através de uma intercessão e a confiança que ela vai me dando, eu vou tirando ela desse lugar, até uma hora que ela desarma e eu lanço o confronto. Porque daí quando eu pego na veia daquele demônio, buf, cai. Como vocês estão entendendo? Então eu preciso entender que há um sentimento dentro dela. A gente peca ou quando se envolve demais e vai junto, ou quando já diz, não, mas você é do inferno, você está em adultério. Você está no inferno, o diabo já te pegou. Ah, pronto, que ele esquece que você não alcança mais essa pessoa. Amém? Ok. Ainda nós estamos dizendo aqui que nós devemos cuidar também precisamos cuidar para não parecermos insensíveis com os sentimentos das pessoas, nem tampouco alarmado, inibindo a confissão delas. Entendam uma coisa. Até lá eu falei isso, que jogar a boia vem antes de ensinar a nadar. Amém? A pessoa primeiro precisa ser salva. Mas tem situações, querido, que quando você sentar na frente de alguém que você vai aconselhar, você precisa estar o mais tranquilo possível e passar essa tranquilidade. Não importa o que a pessoa te diga, por mais absurdo que seja, por mais cabeludo que seja, você está ali ouvindo.
Ok, tudo bem. Porque se a pessoa te abre algum tipo de confissão, que seja uma coisa absurda, que ela vê que você se espantou com aquilo, ela não progride no assunto. Imagine que uma pessoa, um homem na igreja te procura, e um cara casado disse, estou com uma luta, estou com uma situação, o que foi, meu irmão? Cara, me apaixonei por uma pessoa fora do meu casamento. Aí a gente diz, cara, você, cara, não acredito. Logo você. Irmão, se essa pessoa que esse homem se apaixonou for outro homem, tu acha que ele vai contar? Vai contar? Se só em dizer que estava apaixonado por alguém fora do casamento, o conselheiro já se espantou. Se essa pessoa for outro homem, por exemplo, jamais vai saber. Amém? Mesmo que por dentro você esteja com o cabelo em pé, você, ok, você está ouvindo. Ela precisa encontrar aquilo não, para ela poder progredir no aconselhamento. Por outro lado, eu não posso ser insensível no meu aconselhamento. Sabe, um novo convertido vem e diz, irmão, glória a Deus, eu fui no monte ontem, eu fui batizado no Espírito, eu estou orando em línguas. Irmão, para um crente velho, alguém que está orando em línguas, tudo bem, isso acontece todo dia. Mas para ele é a experiência dele. Se ele chega para contar algo, e você, amém, irmão. Também eu já oro em língua há 18 anos já. Para ele é a experiência dele. Então, a maneira com que eu reajo diante das colocações ajuda ou inibe a pessoa a progredir no que ela está falando. Amém? Às vezes até eu ajudo a pessoa já. A pessoa começa, pastor, solteiro às vezes. Pastor, sabe, a gente está namorando, né? Carne é fraca e rodeia. Eu digo, tá, irmão, vocês tiveram quantas relações sexuais? Mais de 10? Se eu já sei que foi no máximo uma, eu pergunto mais de 10. Aí, mais de 10, mas eu falo com tranquilidade. Aí ele já viu que com mais de 10, não, pastor, foi só 4. Até então ele estava tentando dizer que a carne é fraca, e eu ajudo. Assim, tranquilo, com tranquilidade, que eu não estou me assustando. Depois, nós vamos carinhosamente falar das implicações disso. Não significa dizer que eu estou aplaudindo ou acho que aquilo é normal. Amém? Mas como eu reajo num aconselhamento é muito importante para a pessoa progredir no que ela quer passar. Ok? Nós paramos às 9 aqui e voltamos às 9h20. Nós estamos no ponto? Então tá. Ok, queridos. Então nós vamos tomar o nosso cafezinho.